Olá, abençoados, graça e paz, bem-vindos ao canal da Graça Pura. Me chamo André Pimentel, sejam bem-vindos ao canal da Graça Pura. Se você não se inscreveu no nosso canal, se inscreva hoje mesmo, né? E se você quiser, já deixa o seu like e comentem à vontade, tá bom? Bom, queridos, vamos então passar rapidamente a mensagem. É por isso que eu falo, meus irmãos, vem pra graça que eu te explico. Agora é a hora da palavra. Nós estamos então tratando do livro do Apocalipse. É um livro em que 90% dos seus escritos se referem a figuras simbólicas. E nós procuramos dentro do livro, ou seja, internamente, a interpretação do que aquela imagem simboliza no tempo que ela acontece. Porém, irmãos, há elementos, atenção, e figuras em Apocalipse que não é possível identificá-los, como por exemplo os seres viventes, né, que cercam o trono, e os anciãos, como vemos em Apocalipse capítulo 4, versículo 4, que vocês já estão vendo aí. Ali está dizendo 24 tronos e os 24 anciãos. Também no versículo 10, novamente está dizendo ali 24 anciãos, que se refere também aí aos 24 tronos. E vemos os seres viventes ali do versículo 6 ainda em Apocalipse capítulo 4, versículo 6 agora. Diz: no centro e ao redor do trono havia 4 seres viventes. Então, se nós olharmos somente estes símbolos internamente dentro de Apocalipse, nós não conseguiremos distingui-los e nem dar uma interpretação adequada a eles. Porque o próprio texto ao ler ele, não sugere que isso seja um mistério ou algo que tenha algum significado, como por exemplo vimos as estrelas e os candelabros que cercavam Jesus. Nós vimos na última mensagem lá de Apocalipse capítulo 1, versículo 20. Esta cena de Apocalipse que nós estamos vendo aí, lembra o quê? Lembra Êxodo capítulo 24, quando Moisés, junto com outros 3, aparece diante de Deus no Sinai, na companhia de 70 anciãos lá de Israel, onde Moisés veio e contava ao povo todas as palavras do Senhor, enquanto o povo dizia: faremos todas as palavras que o Senhor falou. Veja que está aparecendo aí, por exemplo, a referência que eu fiz, né? Êxodo capítulo 24, versículo 1 e 2. Está aí. Não lembra essa passagem de Apocalipse? Então lá em Apocalipse nós vemos o quê? 70 anciãos. Mas não vemos 70 anciãos, mas 24. Em possível referência, atenção, em possível referência às 24 ordens sacerdotais levíticas que encontramos em 1 Crônicas, capítulo 24, do versículo 1 ao versículo 25 e também no versículo ou no capítulo 13, tá legal? Então, irmãos, preste atenção. Embora o Apocalipse, né, tenha muitos símbolos, não se deve especular que cada elemento deste livro seja necessariamente um símbolo, caindo assim o quê? Em interpretações alegóricas. Por conta dessas manifestações alegóricas do livro e querer achar uma interpretação, muitos intérpretes lá do Apocalipse, claro que do sistema religioso, equivocadamente interpretaram os 24 anciãos, por exemplo, como os 24 livros do cânon hebraico. Uma outra interpretação sugerida é que os 24 anciãos representam o quê? Os 12 apóstolos ao lado com os 12 patriarcas, os filhos de Jacó. Irmãos, mesmo este livro de Apocalipse, que é altamente simbólico, ele determina internamente quais elementos são simbólicos e quais não são. Porque tem muitos elementos que não são simbólicos. E não precisamos sair por aí divagando, né, no tempo, na história, buscando interpretações que levará mais o quê? Mais a erros do que chegar perto da verdade do que o simbolismo quer dizer. Estão entendendo? Então, mais do que uma alegoria, onde cada elemento da cena representa algo, Apocalipse capítulo 4 e 5 recria a aliança da antiga aliança, mas agora no céu, de forma perfeita, para inaugurar o quê? A nova aliança, que é para o Espírito, a lei do Espírito de vida. Agora, não seria mais com mandamentos para Israel, mas seria com o julgamento final de Israel. Por quê? Por eles terem quebrado e desobedecido precisamente os mandamentos de Deus que foram ditados por Moisés na inauguração da antiga aliança lá no Monte Sinai.
O fato marcante é que o antigo pacto está fechado para inaugurar plenamente o novo. Então vocês notam que o modelo do templo, o modelo que foi feito o templo, toda a liturgia que está na lei são dados por Deus. E estes são o quê? Representações ou modelo das coisas celestiais, como informa Hebreus capítulo 8, versículo 5. O que está dizendo aí? Que todos os símbolos, tudo o que foi feito dentro do templo, né, toda a liturgia que está na lei, era coisas sombras das coisas espirituais, celestiais. Está dizendo o texto ali, ó, o serviço sacerdotal que eles realizam é apenas uma representação, uma sombra das coisas celestiais. Pois quando Moisés se preparava para construir o tabernáculo, atenção, Deus o advertiu: cuide para que tudo seja feito de acordo com o modelo que eu lhe mostrei aqui no monte. Então a ordem de Deus a Moisés para subir com outros 370 anciãos tem seu fundamento no conselho divino que existe no reino celestial desde antes da fundação do mundo, como denota Jó capítulo 1, versículo 6, capítulo 38, versículo 7, no livro de Salmos, as referências, número 29, versículo 1, número 104, versículo 4, e finalmente vamos ler Salmos 82, versículo 1, diz o texto: Deus preside a assembléia dos céus, no meio dos seres celestiais, anuncia seu julgamento. Então vocês estão percebendo, queridos, a riqueza do contexto que nós estamos apresentando, não somente nesta mensagem, mas durante toda essa trajetória nossa do Apocalipse. Então é importante que não interpretemos a Bíblia de forma arbitrária, sem considerar seu contexto histórico e cultural. Mas, infelizmente, muitas vezes o sistema religioso, a tradição religiosa, recorre a uma exegese dos textos bíblicos, impondo o quê? As suas próprias ideias e preconceitos e distorcendo o real sentido dos ensinamentos da Bíblia. Então nós devemos estar atentos para que a nossa interpretação ela seja coerente e consistente com o que a Bíblia ensina, e não com o que nós gostaríamos que ela ensinasse. E aí a gente vai forçar texto. Pois entendendo que o caminho para a verdadeira sabedoria é buscar o quê? Sempre a orientação da Bíblia e não nas nossas próprias opiniões. Nesse sentido, coerentemente com as Escrituras, o que esses 24 anciãos formam? O que eles formam? É uma ordem angelical exaltada que deu origem ao quê? Às 24 ordens sacerdotais terrestres descritas em 1 Crônicas, capítulo 24 e capítulo 25. Depois vocês façam uma leitura lá em 1 Crônicas, que os olhos de vocês vão realmente se deparar com isso que nós estamos falando. Então em Apocalipse capítulo 4 e capítulo 5, o que está autenticamente no céu é simplesmente revelado, onde há júbilo pela vinda da nova aliança, em sua que? Plenitude, pelo conselho divino celestial, mostrando a cena autêntica e perfeita do início da aliança de Deus, ou da nova aliança de Deus, tá? Meus queridos, passamos agora dessa parte, né? Vamos agora avançando e vamos para os 6 primeiros selos, tá? Uma parte muito importante do nosso estudo aqui. Vamos a Apocalipse capítulo 5, versículo 1. Diz o texto: E vi na destra do que estava assentado no trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. Irmãos, após a apresentação da glória celestial do Cordeiro, de sua forma divina no trono, lá do julgamento, como nós vimos na mensagem anterior, quem não viu aí a parte 9, eu aconselho você a ver, tá? Tá muito linda. Agora o capítulo 5 introduz a abertura do rolo, que contém o quê? Os castigos que seriam desencadeados na terra. E atenção para a palavra terra. É importante, meus irmãos, lembrar que quando o Apocalipse se refere à terra no sentido de destruição, a palavra grega usada não é cosmos, não é mundo como hoje nós conhecemos, o cosmo, tudo, né? Como era também o cosmo antigamente naquela época. Só que lá não está escrita essa palavra, está escrita uma palavra gé,
que se refere à terra como solo, região ou país. E no caso aí, a terra prometida. Porque nós estamos tratando de elementos da antiga aliança. E a terra prometida, muito mais ainda, que se refere a Jerusalém. Então nós não devemos interpretar isso como planeta Terra, como cosmos, tá? Porque a palavra cosmos não aparece nesses textos aí que implica a destruição do mundo, da Terra, tá entendendo? Se nós aplicarmos as visões apocalípticas para os dias atuais, nós corremos o risco de interpretá-las de maneira inadequadas. Por quê? Porque nós precisaremos usar a famosa exegese, que é fora do contexto, e assim prejudicar o verdadeiro entendimento desse maravilhoso livro. Por isso que as pessoas, ao lerem o livro de Apocalipse, ao se deparar com tantos cenários de destruição e imaginar que este livro vai acontecer, as pessoas entram em pânico. Elas se tornam reféns da religião por causa da interpretação má desse livro. Enquanto que outras, por entenderem ser um livro profético, se tornam apáticos. São dois comportamentos que as pessoas têm em relação a esse livro. Eu antigamente era apático em relação a esse livro. Agora, tem pessoas que imaginam tantas coisas dentro desse livro que já criaram filmes, já criaram tudo, igrejas em cima do Apocalipse. Então isso é um descontexto por causa da exegese. É muito interessante, irmãos, que na abertura dos 7 selos, que desencadeia os 7 castigos contidos no rolo para a terra de Israel, tá? João é mostrado a imagem de Cristo como cordeiro morto, insistindo 5 vezes que se trata do cordeiro imolado. Pois justamente no momento em que o povo judeu condena Jesus à morte, é que os judeus proferem sobre si mesmos ou chama a maldição sobre eles. Vamos ver? Mateus capítulo 27, versículo 25. Aqui está desenhado na praça, no momento dessa passagem, Jesus está sendo julgado. Então era costume soltar um preso naquela data. E ali o povo escolhe ou Barrabás, né, entre um preso ou outro, para que seja livre. Então tinha Barrabás e Jesus. O povo escolhe Jesus para ser morto. E eles assumiram isso, conforme diz aí esse verso. Então neste exato momento, os judeus fazem do Filho de Deus um cordeiro morto e assumem a sua própria ruína. Jesus agora é mostrado nesse estado para lembrar a razão do julgamento sobre Israel. Por isso que João vê o cordeiro morto. É um simbolismo, mas que tem a ver com isso aí que nós estamos mostrando para você. Conforme diz Mateus capítulo 23, versículo 39 e Mateus capítulo 26, versículo 64, que já está aparecendo para vocês aí. Está lá, ó, Mateus 23, 38. E agora sua casa foi abandonada, está deserta. Aí depois, embaixo, Jesus respondeu: é como você diz, eu lhes digo que no futuro verão o Filho do Homem sentado à direita do Deus poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. Que imagem é essa que a gente vê hoje com esses ensinos? A gente vê um julgamento. É isso que a gente está vendo aí. Agora, o futurismo implica o quê? Não, aqui está dizendo que Jesus vai vir nas nuvens, né? Assim que eles pregam. Por quê? Porque foi usado um exegese em cima desse texto. Está entendendo? Então Jesus também condenou os hipócritas de Israel 7 vezes, anunciando sobre eles 7 ais. Lembra dos 7 ais? Mateus capítulo 23, lê lá. Ou julgamentos por sua maldade. Aí vai mais lá atrás ainda, em Isaías capítulo 5, do versículo 8 ao 25. Então tudo isto que estamos mostrando a vocês é um contexto bíblico rígido, que não nos deixa nenhuma dúvida. E qual a diferença, irmãos, das nossas interpretações e que nós usamos o preterismo. Nós não vamos adiante com a Bíblia, nós tentamos entender ela no seu passado e nós somos preteristas completos. Por quê? Porque nós cremos que toda a escatologia, toda a profecia bíblica, ela está cumprida, que a Bíblia é um livro por si fechado. Não há mais nada dentro da Bíblia para acontecer. O que está para acontecer hoje é a sua vida, meu irmão. É a sua vida que está acontecendo hoje. E está pautada onde? Na nova aliança. Então, a partir desse princípio, somos capazes de admitir que a Bíblia por si só se sustenta. E eu não posso querer impor o que eu acho que iria caber melhor nesta profecia ou naquela profecia para os dias de hoje. Mas é isso que faz o futurismo. Nós estamos pensando, irmão,
nos futuristas dessa geração. Nós até podemos imaginar como se comportavam os futuristas do passado. Imagina os futuristas do futuro. Que cara que eles vão arrumar lá para aquele tal do relógio do Apocalipse? O que irão fazer com esse livro Bíblia? Então a base legal para isso que falamos é encontrada em Levítico capítulo 26, versículo 14, onde não é só estabelecido que se o povo quebrar a aliança, eles seriam entregues o quê? A sua destruição, nas mãos de nações estrangeiras, mas também é avisado a eles que seriam punidos 7 vezes mais. Olha só, vamos ler, abençoado, Levítico capítulo 26, versículo 23 e 25. Estou usando aí a nova versão internacional de João Ferreira de Almeida, tá bom? E tem uma ênfase adicionada. Diz o texto: se apesar de tudo isso, você não aceitar minha disciplina, mas continuar a se opor a mim. Quem era a oposição? Satanás, né? Eu também continuarei a me opor a você. Eu mesmo os ferirei 7 vezes por seus pecados. Olha aí. Farei descer sobre você a espada da vingança, prescrita no pacto. Quando eles recuarem para as suas cidades, enviarei uma praga sobre eles, e eles cairão no poder do inimigo. Então o Senhor enviou seu filho, o Senhor usou profetas, Deus deu todo tipo de advertência aos judeus antes que a sentença caísse sobre eles, antes de vir a espada da vingança prescrita no pacto. Porém, isso só serviu para acumular ainda mais ira contra eles, pois mataram e perseguiram todos os porta-vozes que Deus enviou, como diz Mateus capítulo 23, versículo 34. Está aí para vocês. Confiram também depois Mateus capítulo 21, do 33 ao 45. Está aí. Então, abençoado, chegou um tempo dentro da história de Israel que Deus, nem mais o pecado do povo, Deus queria perdoar. Tamanho era a maldade. Então, imaginar isto para os dias de hoje, irmão, sinceramente. Agora vamos passar a parte final, que eu quero mostrar para vocês o conteúdo dos selos, tá? Então eu montei aqui uma planilhazinha, uma tabela, que eu vou mostrar para vocês aí, tá legal? Então eles, na verdade, são julgamentos que Jesus também anunciou quando estava em sua forma humana encarnada, lá no discurso do Monte das Oliveiras. E se refere o quê? Aos julgamentos sobre Israel. Então vamos fazer um paralelo, atenção, entre as passagens que Jesus cita no Sermão da Montanha, junto com os 6 selos, tá, de Apocalipse. E vocês irão se surpreender por causa do cumprimento delas. Nessa mensagem não vamos falar do cumprimento, mas vamos mostrar texto. Na outra mensagem eu vou vir com fatos históricos sobre o cumprimento desses textos. Vamos então aí à primeira imagem. A imagem mostra todos os 6 selos e as passagens, tá vendo? A passagem é no canto esquerdo. Embaixo o carimbo, entenda-se selo, tá bom, irmão? Então tem o selo 1, selo 2, 3, 4. A razão pelos quais. E o paralelo, que o paralelo é o que Jesus falou. Então na primeira passagem, na segunda figura aí, vamos analisar Apocalipse capítulo 6, versículo 1 e 2. Fala de guerra. E o cavalo aqui é branco. Vamos ver as passagens em Apocalipse, depois vamos a Mateus. Apocalipse diz aí o texto. Ó. Enquanto eu observava o cordeiro, abriu o primeiro dos 7 selos do livro. Então ouvi dos 4 seres vivos dizer com voz de trovão: venha. Quando olhei, vi um cavalo branco. Seu cavaleiro carregava um arco e sobre sua cabeça colocada uma coroa. Ele saiu batalhando para conquistar vitórias. Então, abençoado, nós vemos a imagem dos selos, vemos a imagem do cordeiro, vemos a imagem também dos 4 seres vivos, né? Que é uma representação celestial, esses 4 seres, tá? E Jesus falou também sobre o que aconteceria em Mateus capítulo 24, versículo 6. Diz o texto: vocês ouvirão falar de guerras e ameaças de guerras, mas não entre em pânico. Sim, é necessário que essas coisas ocorram, mas ainda não será o fim.
Tá? Vamos agora ao segundo selo, ali o carimbo 2. Apocalipse capítulo 6, versículo 3 e 4, fala de conflitos armados, e Mateus, que é o paralelo, Jesus falando sobre isto, e Mateus capítulo 24, versículo 7. E aqui a representação é pelo cavalo vermelho. Vamos ler Apocalipse primeiro. Diz o texto: quando o cordeiro abriu o segundo selo, ouvi o segundo ser vivo dizer: venha. Então surgiu um cavalo vermelho. Seu cavaleiro recebeu uma grande espada e autoridade para tirar a paz da terra. Terra, mais uma vez aí, abençoado, se refere a Jerusalém, tá? A guerra. Não é o que eu quero. É o que a Bíblia está mostrando que é. E houve guerra e matança em toda parte. Agora vamos ver o paralelo. Mateus 24, 7. Uma nação guerreará contra a outra e um reino contra o outro. E haverá fomes e terremotos em várias partes do mundo. Eu botei esse mundo aí. Mais importante é ali em cima. Uma nação guerreará contra a outra. Tá? E mostra esse selo sendo aberto, que são conflitos armados que houve naquela época. E aí depois vem ali, haverá fome e terremotos, que eu vou falar um pouquinho mais na frente. E aí vem a palavra mundo que eu destaquei. Agora, será que essa palavra mundo aí do texto se refere como a tradição cristã pensa? Lá, em sua exegese, sim. Mas vamos ver o que quer dizer literalmente, historicamente, culturalmente, essa parte aí, mundo? Vamos ao original. Se for cosmo, irmão, nós estamos errados e eles estão certos. Agora, se não for cosmo, nós estamos certos e eles errados. Eu vou colocar então Mateus aí, capítulo 24, versículo 7 em grego. Tá aí aparecendo para vocês. Não entende nada, eu também não. Irmãos, eu não encontrei a palavra mundo no texto. Não tem a palavra mundo no texto, irmão. Isso significa que algum tradutor, ao invés de colocar o que levaria ao contexto certo, modificou essa palavra para mundo. Porque para colocar a palavra mundo nesse texto, em Mateus capítulo 24, versículo 7, faria mais sentido na cabeça dos futuristas de todos os tempos. Sim ou não? Porque mundo você pode levar o mundo para a eternidade. Mas não é isso que deve dizer o texto. Mas eles têm feito isto há 2000 anos, irmãos. Estão fazendo isso. Sempre que possível, eles substituem uma palavra pela outra e vai mudando o sentido da Bíblia. Porque eles não querem e não podem admitir. Não querem porque perderiam a credibilidade e muitos não sabem. E não podem por quê? Porque eles têm que alimentar essa cadeia trilionária que é o sistema religioso. Agora vamos ver o original na versão Textus Receptus, tá bom? Vocês estão preparados para a verdade? Vamos lá, vamos então colocar aí para vocês, tá aí. Pois nação se levantará contra nação e reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em o quê? Vários lugares. Cadê o mundo, meu irmão? Cadê o mundo? Que diferença isso, né? Mas é isso aí que vocês estão vendo, meu irmão. Mas vamos voltar aqui correndo ao que interessa, tá bom? Então vocês estão vendo que Apocalipse mostra o que Jesus disse que aconteceria naqueles dias. Teve conflitos armados naqueles dias? Sim, teve. E já falamos aqui diversas vezes, tá? Vamos a outra imagem aí, o terceiro selo. Fala de fome, representado pelo cavalo preto. André, e houve fome naqueles dias? Sim, houve. Jesus predisse e Apocalipse confirma, conforme está ali, ó. Apocalipse capítulo 6, versículo 5 e 6, diz: quando o cordeiro abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivo dizer: venha. Quando olhei, vi um cavalo preto. Seu cavaleiro tinha na mão uma balança, e ouvi uma voz dentre os 4 seres vivos dizer: uma medida de trigo ou 3 medidas de cevada custarão o salário de um dia, mas não desperdice o azeite nem o vinho. Essa parte aí, queridos, é interessante. Eu já trouxe uma mensagem falando sobre isso, né? Que era a escassez que havia naqueles dias em Jerusalém. Primeiro por conta que eles se tornaram uma colônia rebelde de Roma. Então eles eram inimigos de Roma. Então Roma fez tudo para acabar com eles, sufocar de todas as formas. Então a fome foi um desses aí, sufoco que eles passaram.
Então essa parte aí fala sobre isso. Agora em Mateus 24:7, vamos repetir, Jesus também falou, diz ali o texto: e haverá fomes e pestes e terremotos, agora sim, com a versão certa, ó, em vários lugares. Então nós já abordamos essa parte da fome, tá bom? Que houve em várias regiões do Império Romano naqueles dias, inclusive relatados em Atos, tá? Sobre a grande fome que se abateu naqueles dias. Mas vamos correndo, vamos ao quarto selo, que fala de pragas, tá? Houve pragas naqueles dias. A representação aí pelo cavalo amarelo. Vamos ler o texto. Está em capítulo 6, versículo 7 e 8. Diz ali: quando o cordeiro abriu o quarto selo, ouvi o quarto ser dizer: venha. Quando olhei, vi um cavalo amarelo. Seu cavaleiro se chamava Morte, e o mundo dos mortos o seguia. Eles receberam autoridade sobre um quarto da terra, para matar pela espada, pela fome e pela doença, e por meio de animais selvagens. Inclusive essa parte aí também tem, tá, queridos? É interessante isso aí, né? Muito interessante mesmo, porque tudo isso se cumpriu naqueles dias, tá? E Jesus falou sobre isso em Lucas capítulo 21, versículo 11. Diz o texto: haverá grandes terremotos, fome e peste em vários lugares, e acontecimentos terríveis e grandes sinais no céu. Tá aí. Vamos agora seguindo. Quinto selo, referência 6, 9 e 11, Mateus 24, versículo 9. E fala de quê? Perseguição. Foi o que mais houve naqueles dias, né, abençoado? Foi perseguições, né? Vamos ler Apocalipse. Diz o texto: quando o cordeiro abriu o quinto selo, vi sob o altar as almas de todos os que haviam sido mortos por causa da palavra de Deus e por seu testemunho fiel. Clamavam ao Senhor em alta voz e diziam: ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, quanto tempo passará até que julgues os habitantes da terra e vingues nosso sangue? Então a cada um deles foi dada uma veste branca, e lhes foi dito que descansassem mais um pouco, até que se completasse o número de seus irmãos, seus companheiros no serviço, que se juntariam a eles depois de serem mortos. E em Mateus capítulo 24, versículo 9, a referência: então vocês serão presos, perseguidos e mortos, por minha causa serão odiados em todo o mundo. Em todo o mundo aí, mais uma vez, não é algo cosmo, é o mundo daqueles dias, é Aion. Então, abençoado, é muito simples. Vamos ao sexto selo. Fala de terremotos, sinais no céu. E houve isto, André? Sim, houve. Vamos às passagens. Apocalipse 6,12 diz: enquanto eu observava o cordeiro, abriu o sexto selo, e houve um grande terremoto. O sol ficou escuro como pano negro, e a lua inteira se tornou vermelha como sangue. Nós já temos, inclusive, vídeos aqui falando sobre isso, tá? Depois vocês leiam até o verso 17, tá? Mas o verso 12 já nos dá essa ideia aí melhor. Agora vamos ler Mateus capítulo 24, versículo 29, porque já lemos o versículo 7. Ali, ó. E terremotos em vários lugares, versão Textus Receptus. E Mateus capítulo 24, versículo 9 diz: imediatamente depois da angústia daqueles dias, o sol escurecerá e a lua não dará luz. As estrelas cairão do céu e os poderes dos céus serão abalados. Além de ter um forte contexto espiritual aqui, que mostra a queda de Jerusalém, a queda de Israel, as 12 tribos, né? Que era considerado sol, lua, essas coisas todas. Realmente aconteceu sinais no céu. Tá bom? Então, abençoados, estão aí os 6 selos e o cumprimento dos mesmos. Se você não acredita, meu irmão, no que foi dito, aí já não é comigo mais não. A tua briga é com a Bíblia agora, tá bom? Então estamos encerrando aí mais uma mensagem, mais um estudo sobre este livro maravilhoso para nós. Eu espero que vocês tenham gostado, tá bom? Descubra a verdade com o lançamento do livro revolucionário Apocalipse, a verdade revelada, de André Pimentel. A primeira obra de interpretação preterista completa na língua portuguesa e que desafia séculos de interpretações, revelando que os mistérios profetizados já se cumpriram no ano de 70 depois de Cristo. Não é apenas um livro, é uma jornada transformadora que redefinirá sua visão sobre a história e a fé. Disponível agora. Para adquirir, contate-nos via WhatsApp no 21 9 79 87
4668. Não espere mais. Embarque nessa descoberta e permita que a verdade altere sua vida. Somos o povo, jamais existe em toda a terra. Vamos a